Olá, chamo-me Maria João de Almeida, como se ainda não soubessem, e sou a consultora de vinhos do Lidl e estou aqui com o magnífico Pedro Ramos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversa de Barrica Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e formador em vinhos. Não sei se perceberam, mas estamos num estúdio diferente. É verdade, desta vez libertaram-nos da loja e agora viemos durante o dia à Feira Agrícola de Santarém, não é? Exato, aqui no coração do Tejo. É verdade, Pedro. Olha, este stand do Lidl está aqui no pavilhão A e é muito interessante porque demonstra aquilo que nós temos feito ao longo dos tempos. Mas já lá vamos. Vamos agora falar um bocadinho... Aqui direto da Casa do Vinho. Direto da Casa do Vinho. Nós montámos aqui isto especialmente para vocês. Estamos aqui à vossa espera e estaremos aqui até amanhã, dia 11, para falar de vinho, para vos receber e para também dar a provar. Exato. Seja vinho e seja todas as iguarias que estão aqui presentes. Inclusive, o tema deste ano aqui é o ovo. É verdade, mas há muita coisa. Falando de alguns dos stands que estão aqui, além de termos várias conversas sobre o ovo, várias palestras e o ovo ser o centro das atenções, quem vem à Feira Nacional de Agricultura e está habituado a estas lides sabe que podemos aprender tudo um pouco. O Lidl tem vindo desde sempre à Feira da Agricultura e tem mostrado o que é que temos andado a fazer, desde termos frutas, legumes, temos pão, temos enchidos, temos queijo, estamos aqui a mostrar os nossos produtos, os produtos locais, os produtos nacionais que são tão importantes para a nossa loja. Aqui, e para os nossos consumidores. Então montar ali os copinhos com as cerejas ali que estão simplesmente divinais. Cereja do Fundão, o ano passado lembro também houve uma ação da maçã da Alcobaça, enfim, e é muito interessante, sabes, até mesmo quem quer vir passear aqui à feira, não só andar pelos nossos stands para provar coisas boas, mas também para conhecer um pouco da agricultura nacional. Nós temos desde adegas aqui presentes, temos também animais premiados, temos balanças industriais, que é uma coisa enorme, é incrível o que a gente descobre nestas feiras. Exatamente, é todo um mundo. Todo um mundo agrícola para descobrir. Exato. E aí eu achei muito piada aqui, bem na porta tem uns ovos gigantes, porque afinal o tema é o ovo, e falando de animais, afinal é do ovo e do óvulo que nasceram os animais, Adão e Eva, primeiro? Todo mundo. E agora quem nasceu primeiro? Isso é a grande questão do universo. Mas se vocês vierem aqui, vierem aqui ao Lidl, quase de certeza que o Pedro vai-vos dizer quem é que nasceu primeiro. Exatamente. Afinal, foi o ovo, só que sem casca. Exato. Olha, Pedro, falando, já que estamos aqui a falar de ovos, vamos falar um bocadinho de harmonizações. Nós bebemos vinho às refeições, começando pela entrada, passando pelo prato principal e pela sobremesa. Vamos falar de enchidos. Boa ideia. Olha, os enchidos, sejam de vaca, de porco, alheiras e tal, tem sempre a gordura ali envolvendo. Então, para começar, vamos começar ou com bolhas ou com vinho branco ali, com uma ótima acidez para limpar esse palato ali e abrir o apetite. Isso que é o mais importante. É verdade. Ou então um queijo mais suave e que dê para não cansar tanto o paladar e poder também iniciar a refeição com... Um queijinho na tostinha, né? Ou seja, pasta mole, ou até os mais durinhos lá que pegamos a fatia, também é um excelente abridor de apetite. Estou ficando com fome. É verdade. Depois vamos para um prato super simples que é do dia a dia e que dá muitíssimo bem com os nossos vinhos. Sei lá, um simples bife com ovo, não é? Um ovo estrelado, por exemplo. O nosso tema principal. O bife a cavalo. Cavalo também temos aqui, né? Exato. Mas não vai ter cavalo no prato. Bom, mas diz-me lá alguma harmonização com ovo e com este ovo. Estamos a falar de uma coisa suave, ou seja, a harmonização nunca poderá ser um vinho que ultrapasse o sabor do prato, não é? Exato. E é bastante interessante na questão da harmonização que o ovo, como vamos falar, um ovo de gema mole,
a gema ela vai fazer um óleo na nossa boca, né? Então vamos ali despertar o umami, que é um sabor que vai ser persistente. Então, nesse caso, temos que ver ali com o vinho tinto, quiçá deu um amargor, um gosto diferente no suave, final. mais suave, então, não é? vinho tinto que ele seja mais suave, não aquele tinto Poderoso. forte, poderoso. Então, algo ali mais suave ali, mas com frescor para limpar aquela língua, né? Vai limpar a nossa língua, vai estar ali com o ovo, limpou, vamos sentir mais sabor novamente, vamos querer voltar ao prato e vamos querer voltar ao copo. Então, fica essa dica. Se tivermos, por exemplo, um ovo mexido com espargos, estamos a falar de uma coisa ainda mais suave, porque tem os legumes à mistura, embora tenha alguma untuosidade do azeite, eventualmente, mas, por exemplo, podemos ter um branco mais encorpado. Exato. Por Olha, exemplo, atenção também, o aspargo. Que bom que você falou do vinho branco. O aspargo ele tem muita concentração de clorofila, que se a gente pegar um vinho tinto, pode nos dar aquele gosto metálico desagradável. Sim. Então, um tinto, mais uma vez, mais leve, ou um branco, que seja floral, que ele seja herbáceo, para fazer essa combinação e fresco, obviamente. Sem dúvida. E agora vamos passar para os doces. Os doces, na verdade, são... nós temos um país de golosos, não sei se sabes. Será? Será? Eu tenho a certeza, a julgar, por exemplo, pelos doces conventuais, não é? Que são tão bons. Que são à base de ovo, né? Então, olha, curiosidade, doces conventuais. Convento. Antigamente usava-se a clara do ovo para passar, né, as roupas e tudo mais, e deixavam-se as gemas de lado. O povo ali tinha bastante tempo e criatividade nas mãos e faziam muitos doces conventuais que são sempre... o mais light é umas 48 gemas, né, para fazer com só 2 kg de açúcar. Não, sabes coisa assim. que é verdade, durante muitos anos sempre foi essa a regra, mas cada vez mais com a evolução da gastronomia, a cozinha está a retirar cada vez mais açúcar das receitas para que não fique tão enjoativo e não tão pesado, não é? Que seja doce, mas que tenha alguma elegância, não é? Exato. Na questão de harmonização com doces, ovo, estamos falando, então vamos ter ali, ter que ter frescura e ao mesmo tempo, doce, ele vai ter que harmonizar com doce. Se a gente pega um vinho seco, não vai dar aquele equilíbrio. Então, vinhos doces, vamos partir ali, seja um moscatel, seja vinhos de colheita tardia, aqui na região do Tejo, temos excelentes colheitas tardias, feitas a partir da casta Fernão Pires, bastante floral, bastante refrescante também. Ou se não, doces, vinhos doces, podemos falar de vinho do Porto, vinho da Madeira também, que tem bastante frescor. Então, olha, por acaso, há alguns doces de ovos que ficam bem com tintos. Sim. Há tintos que ficam muitíssimo bem porque existe aquele sabor frutado e um ligeiríssimo amargor, no sentido em que o doce, ao pé do tinto, acaba por criar um pouco de contraste, o que também acaba por ser muito interessante, não é? Não é ter só a estrutura entre dois corpos doce, neste caso uma sobremesa doce e um vinho doce, mas também o facto do contraste entre, por exemplo, o tal tinto e o doce do ovo, que fica lindamente, sempre. Exato. Inclusive, isso me remete uma vez que eu estive aqui no Tejo e provei de sobremesa um pudim à base de priscos, que é bastante ali consistente, muito ovo, ele leva também banha de porco. E aí bebi com um vinho tinto muito encorpado de mais ou menos 15 graus e meio de álcool. Eu, a princípio, achei que não iria harmonizar, tinto com doce e tal, não sei o quê, mas ele tinha tanto cor que ficou divinal. Não, sem dúvida. Mas foi mesmo isso, a fruta vermelha que ele tinha e os taninos foram polidos ali pela banha do porco, os frutos vermelhos combinaram com a cremosidade do pudim, aquele ficou perfeito. Aquele creminho ali por cima, ficou espetáculo. Olha, também é interessante, já que estamos aqui na região, não é? Falar um bocadinho da própria região vitivinícola e do trabalho que tem sido feito, e falaste muito bem da Casta Fernão Pires, que nos últimos anos a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo realmente começou a dar cada vez mais destaque à Casta Fernão Pires. Como saberás, nós estamos no Ribatejo, mas a Comissão Vitivinícola chama-se Tejo porque a determinada altura, há uns anos para cá,
colocou-se o nome do rio, Foi do início maior rio português. Início do século? Não, de todo. Foi agora na década de 80 ou 90, já nem me recordo. Não, foi 90, peço 90, desculpa. A questão é que o Tejo é o maior rio português e, portanto, ao tornar-se nome da região vitivinícola, era mais visível a nível internacional. Aliás, aconteceu mesmo com a região de Lisboa, que antigamente se chamava Extremadura, como saberás. Portanto, foi uma boa estratégia. Hoje em dia, a região tem vindo a tornar-se cada vez mais visível, tem crescido na sua visibilidade como era suposto e, na verdade, a Fernão Pires, o magnífico trabalho que tem sido feito ao redor da casta, tem sido exemplar. Porque, tal como acontece em outras regiões e com outras castas, a casta Fernão Pires era uma casta tradicional, mas não era das mais faladas a nível do país. E a partir do momento em que a região vitivinícola a Comissão Vitivinícola começou a trabalhar a casta e a divulgá-la e a trabalhá-la de outra forma na vinha, porque tudo começa na vinha, não é? Tudo começa na vinha. Claro. A partir do momento em que começou a trabalhá-la na vinha, a casta começou a dar outros resultados. Portanto, já não era assim uma casta tão frutada e tão simples como era suposto, ou como as pessoas estavam habituadas a prová-la, mas já começaram a surgir vinhos muito mais encorpados, muito mais interessantes, com mais acidez. Tudo depende da forma como se trabalha na vinha, se colhes mais cedo, se colhes mais tarde, da forma como é tratada, não é? Portanto, e na adega também. A Fernão Pires é uma casta muito versátil. O que isso significa? Que ela faz diversos tipos de vinho, seja vinho seco, vinho doce, colheita tardia, espumante. Aí tem um que eu gosto muito, que seria o vinho laranja, conhecido como Fernão Pirão. Né? Esse aí eu acho sensacional. E o Tejo também, ele é conhecido como uma região que produz uma larga escala em volume, mas a cada ano está demonstrando bastante qualidade. Inclusive, nessa última semana houve um prêmio em Londres, o Decanter Awards, onde um Fernão Pires teve uma nota mais alta do que um Borgonha de Chablis. Nada como provar às cegas e livrar-nos de preconceitos, porque antigamente a casta era considerada muito simples e que toda a gente achava que não tinha potencial, hoje em dia é exatamente o contrário. Aliás, nós no mundo do vinho não podemos ter estes preconceitos, temos que ir para o mundo do vinho com a mente aberta, porque hoje em dia tudo depende da viticultura, tudo depende do terroir, não é? Tudo depende como a pessoa trata as castas, não é? E como consegue falar de vinho. Aliás, uma das ações que nós fazemos aqui na feira, que o Lidl faz aqui na feira, na Casa do Vinho, é exatamente dar a conhecer estes vinhos, e vocês vão poder provar, até estamos aqui com um vinho que já vamos falar dele, mas com as nossas castas, com castas portuguesas. Temos vinhos, obviamente, com algumas castas estrangeiras, mas acima de tudo, as nossas castas utilizadas, tanto em marca própria como em marca exclusiva, são portuguesas, e é aqui na feira que nós estamos para lhe dar a conhecer sempre em ações de prova estes vinhos, não é, Pedro? Exatamente. Olha, tô salivando aqui e olha, não fizemos algo das coisas mais importantes que fazemos a cada episódio, é o nosso brinde. O nosso brinde, antes de falar deste vinho. Saúde. Fantástico, muito obrigada. Saúde a você que está nos ouvindo, que está nos vendo e a todos aqui presentes na feira. Sem dúvida. Lá está, temos aqui um vinho muito interessante, frutado, simples, fácil de beber. Festa Rija. E olha, Pedro, falando de vinhos aqui da região, estamos a beber este Festa Rija, que é feito pela Quinta da Alona para o nosso supermercado e que é muito interessante, que tem castas típicas da região, não só Fernão Pires como outras, e lá está, o perfil de vinhos aqui, como saberás, é maioritariamente fácil de beber, frutado, suave. São vinhos que cativaram ao longo dos anos o consumidor com a sua frescura, com a sua jovialidade e que tanto nos brancos como nos tintos, não é? Exatamente o que eu senti, realmente, frescor, ele tem um aroma
bastante refrescante, floral, umas frutas um pouco mais cítricas que remetem a esse frescor. E gostei dele, que tem aqui um álcool por volta dos 12%. Então também não aqui um fácil de beber, um vinho de bate-papo, tal e qual estamos aqui a beber, sem comer nada. E, olha, a produção não nos deu nada para comer hoje. Estamos é verdade, mas nós feira... depois vamos aqui também andar pela feira e pelo nosso stand, onde temos aqui vários petiscos. Sabes que vários produtores vêm aqui sempre mostrar aquilo que produzem, seja queijinhos, seja enchidinhos, seja pão. Temos aqui tudo um pouco a mostrar a quem nos visita como se faz o bom alimento português. Exato, que é vasto, hein? Sem muitas dúvida. Muitas opções. Olha, falaste de um tema muito interessante e há muitas pessoas que vêm aqui até à nossa casinha do vinho falar sobre as provas de vinho e querer saber sobre vinhos. No caso do álcool, e falaste muito bem, a tendência mundial hoje em dia é para vinhos menos carregados, mais suaves e menos alcoólicos. E, na verdade, este é um vinho que está dentro dessa regra, tem essas características, mas também, na maioria dos produtores da região, tenta-se cada vez mais fazer com que os vinhos se tornem mais leves para cativar também este tipo de consumidor. Não é? Exato, com certeza, porque afinal o vinho torna-se mais leve, vai convidar ao próximo copo e quando você vê a garrafa, evaporou. Isso também acontece, hein? A garrafa evapora que a gente nem percebe. Rapidamente. Por que será? Eu me pergunto. Rapidamente. Mas quem vier aqui à feira pode não só provar este vinho aqui da região Tejo, os vinhos, aliás, que temos da região Tejo, mas também da Bairrada, do Douro, de Lisboa, enfim, do Alentejo. Temos vinhos para todos os gostos. E todos os bolsos. Olha, aproveitando esse gancho, falar das diversas opções que a gente tem nesta feira e qualquer outra feira de vinhos, eu, como sommelier profissional, gostaria de te falar algumas regras ou formas, etiquetas de como se portar em provas de vinho em feiras. Porque temos uma vasta opção de vinhos e, ao mesmo tempo, se você for beber todos esses vinhos, logo você vai ficar bêbado e vai passar vergonha. Vai ser então, torto. Olha, geralmente em todas as feiras temos aqui um objeto que é a cuspideira. Parece um baldinho de gelo, mas não é. E não é feio, não faz mal algum você cuspir esse vinho, porque você vai sentir o gosto dele, você vai descartá-lo, para não falar outras palavras. Mas se você realmente vai provar 10 vinhos, pode haver um ou dois que você vai gostar, aí não faz mal algum se você bebe com moderação. Agora, se você vai beber com exagero, é preferível você ficar em casa, não faça vexame em público, por favor. Olha, uma das coisas que eu digo, só para complementar aquilo que tu dizes, quer realmente tornar-se um verdadeiro especialista, vai fazer um exercício que eu digo sempre das minhas formações, que é feio, mas que é tira e queda, que é passar o vinho, fazer aquele bochecho, não é? Fazer sem barulho. Fazer aquele bochecho para que o vinho rode não só ao redor da língua, como nas gengivas, para ver até que ponto é que ele fica na nossa boca, permanece na nossa boca. Exato. Até que ponto é que ele é encorpado ou não. E depois aí também ver qual é realmente o potencial do vinho e qual é que mais gosta. E depois aí cospe. Se fizer este exercício, que na verdade não é bonito, mas é muito eficaz na prova, porque permite apreciar todas as características e o tempo que ele permanece na boca, portanto o corpo, a estrutura, é fantástico porque ajuda imenso, não é, Pedro, à escolha? Você consegue identificar exatamente os diferentes perfis desse vinho, tal e qual eu disse. Se você tem 10, você vai gostar de 2, um exemplo. Mas isso, você dá o primeiro gole, você vai lavar a sua boca, descarte esse vinho. O segundo gole, que isso vai neutralizar os sabores que você teve, que você comeu anteriormente. Eu não sei se você comeu um pedaço de queijo, um enchido, uma fruta, mas vai neutralizar esses sabores no segundo gole que você vai realmente sentir o vinho. E se você gostou, aí pode beber, não tem problema algum. Sem dúvida. E de relembrar que no supermercado também consegue vinhos de boa relação qualidade-preço. Isso é super importante. E porquê é que os supermercados conseguem este preço, principalmente nos vinhos de marca própria e marca exclusiva? Porque não têm que pagar publicidade, não têm que pagar distribuição e temos nas nossas lojas os vinhos diretamente do produtor para
a prateleira. E por isso é que os consumidores conseguem provar vinhos e comprar vinhos a um preço muito mais justo do que é normal, não é? Exato. Não há outros custos, não há outros gastos. Portanto, isso é que faz com que o vinho de supermercado consiga vender uma qualidade superior a um preço mais justo. Maravilha. Então, mais uma dica para você que vai degustar esses vinhos na feira. A ordem que você pode degustar é, primeiro, começar por brancos, quiçá passar para rosés e depois tintos. Porque ao utilizar, você vai ter um copo. Você vai avinhar esse copo. O que é isso? Vamos servir ele com vinho branco. Ok. Depois, se a gente passa para o tinto, não há problema você deitar um vinho tinto em cima de um copo que está ali com um pouquinho de vinho branco. O problema é se você voltar do branco para o tinto, porque se ficar uma gotinha de tinto ali e você colocar um pouco de vinho branco, você vai ter ali um rosé instantâneo, um blend da feira, né? Então, não faça isso. E ao mesmo tempo, não tem mal algum você passar o vinho branco, depois o vinho tinto, porque você não precisa passá-lo por água. É preferível você passar de vinho para vinho do que misturar água ali, quiçá diluir o seu copo. Sem dúvida. E não te esqueças, Pedro, do nosso espumante. Pode ser o primeiro deles todos a ser provado. Como que eu fui esquecer de espumante? Pelo amor de Deus. O espumante é um excelente paladar. Então, espumante, vinho branco, rosé e tinto. Peço desculpa que eu não falei de espumante. E agora terminando com os nossos maravilhosos portos. Assim, aí o Porto, devido ao Porto fortificados, Porto, Moscatel, Madeira, esses fortificados têm um grau alcoólico um pouco mais elevado, aí esses são, eu indico, mais para o final, porque devido a esse grau alcoólico mais elevado, depois, se você for querer beber um vinho tranquilo, um vinho de mesa, ele tem um álcool mais baixo, a sua percepção de álcool na boca vai parecer que você está bebendo uma água ou algo do gênero, você vai estar ali já com a boca partida, como a gente gosta de falar quando a gente está. Tô com a boca de feira, já tenho a boca toda partida, não estou sentindo mais nada. Não, sem dúvida. Olha, há aqui também um assunto que eu te queria falar, até porque nós somos muito golosos, não é? Os portugueses, e também é um produto que nós temos aqui no stand, que são as compotas. As compotas, sim. As compotas. Já que estávamos falando de vinhos doces, compotas é verdade, também ligam muito bem. Por isso é que eu me lembrei. Como é que achas? Porque às vezes é difícil, não é? Eu costumo dizer que uma compota tem sempre que vir, não se pode comer às colheres, não é? Tem sempre que se comer com um bocadinho de pão, com uma bolachinha, algo que suavize aquela intensidade de sabor. Exato. Então, qual é para ti o vinho que melhor liga com a compota? Tal e qual falamos assim, de sobremesa, estamos falando ali de um grau de açúcar um pouco mais elevado. Por mais que a gente tenha um pãozinho ou uma fatia de queijo que vai adicionar essa gordura, um vinho com um pouquinho mais de doçura. Então, acho que um colheita tardia cairia muito bem com essa compota, um queijinho com uma compota de abóbora por cima e um colheita tardia, eu acho que faz perfeito. Uma marmelada, até para fazer um contraste de cor, uma marmelada, queijinho também e um moscatel, eu acho que vai muito bem também. Então, fica aí a dica, como comer compotas com esses vinhos docinhos. Sem dúvida, e ou até em casa adicionar um bocadinho de vinho à compota. Havia uma senhora que eu conhecia e que fazia isso, adicionava sempre um bocadinho de LBV. Para tornar ali o álcool vai quebrar um pouco ali da liga, né? Para ficar mais fácil de tirar na colher. Sem dúvida. É uma um bom segredo de sabor e de doçura. Exato. Inclusive eu provei uma compota já que era compota de figo com vinho do Porto. Mas pois, isso já pronto, não era nem adicionada. Com tawny, mas aí com tawny. Exato. Aí pode ser também por cor, né? O figo tem aquela cor mais castanha, estilo tawny. Então, olha, Porto Tawny com compota de figo e o fruto seco. Não é? Fica ótimo com figo. Sim, dá ótima ligação. Estamos a chegar ao fim do episódio e, como todo fim, temos aqui o nosso desafio. É verdade. Vamos ao desafio, então. Vamos sim. Está iniciado o desafio? É verdade, Pedro. Nós desta vez fomos desafiados a procurar os sabores de Portugal. Para mim é fácil e o Pedro também, que já mora cá há muitos anos, também vai ser fácil. E por isso vou-te deixar escolher primeiro. Maravilha. Então,
O que seria um prato, um alimento que mais representa Portugal? Para mim, como bom brasileiro, vou dizer, olha, o bolinho de bacalhau, que aqui é conhecido como pastel de bacalhau, né? Então tem muito esse conflito. Eu morro de rir agora, já há anos vivendo aqui. Quando chega brasileiro, eu quero, fala pastel de bacalhau, para de chamar de bolinho. Mas eu acho sensacional e uma curiosidade, uma das maiores curiosidades é que não tem bacalhau na costa portuguesa, né? Exato, então, exato. Mas é um produto nacional. Então eu acho isso incrível e ao mesmo tempo, falando gastronomicamente, pastelzinho fritinho, crocante, e eu particularmente gosto dele quentinho, recém ali saído. Há quem prefira dele frio ou do dia seguinte. Eu não tenho essa esquisitice, não. Eu gosto dele quentinho ali, crocante, maravilhoso. E você, vai escolher o quê? Olha, eu agora estou-me a lembrar de uma coisa terrível que fazem com o pastel de bacalhau, que é colocar um queijo da serra por dentro. Isso não se deve fazer, é uma modernice, porque estraga a intensidade dos sabores. O bacalhau tem um sabor intenso e o queijo da serra também tem um sabor intenso. E são dois sabores completamente diferentes. E, portanto, apesar de algumas pessoas dizerem que é saboroso, eu acho que devem ser separados, embora haja sítios onde se vende e que não é nada tradicional. Exato. Mas vou buscar o queijo da serra como, para mim, um dos... Aliás, eu vou buscar os queijos portugueses como um dos principais sabores de Portugal, porque nós temos em todas as regiões do país, desde, sei lá, o queijo de azeitão, o queijo de serpa, o terricho, o queijo da serra, Queijo da ilha. o queijo da ilha, quer dizer, tanto queijo bom em Portugal e esse queijo que colocam no tal bolinho de bacalhau é o queijo da serra, porque é um dos mais tradicionais, é da Serra da Estrela, é feito com leite de ovelha, é E queijo para comer de colher, né? Isso Pasta é que não. mole. Isso é que não. Então. Tu já te tinha contado, não é? É assim, há um grande erro que se faz em Portugal. O queijo da serra é produzido e é enrolado com uma gaze. Paninho, uma gaze, Pronto, sim. e as pessoas têm tendência para Cortar o... Olha, então peraí, então deixa eu... Pra mim, o que eu acho como o norma é, já que ele tem gaze, não é para ser fatia, e sim cortar um tampo, tirar esse tampo e tirar de colher e colocar... Isso Você está dizendo que isso não é o normal? Não é Mentira. o normal. Aliás, é o normal que quase toda a gente faz por falta de conhecimento. E eu passo-te a explicar, Pedro. É porque o bom queijo, aquele queijo da serra que é feito, geralmente não é nem mais duro, nem mais mole. Ou seja, tem que encontrar uma consistência que se aguente ali, embora seja sempre amanteigado, mas que se aguente. Por outro lado, as pessoas devem tirar o gaze, porque todo o queijo da serra, como é lavado, deve ser consumido e, portanto, deve ser cortado às fatias, que é para a pessoa poder não só comer a parte de dentro, como a parte de fora. E, quando se corta as fatias, não é tipo como se faz com os bolos. O que se deve fazer com o queijo da serra é tu tens o redondinho do queijo e cortas transversalmente. Sabes porquê? Que é para quando tirares essa fatia, queres guardar o resto, não se vai consumir o queijo todo, a não ser que tenhas a família toda lá em casa, e aí juntas outra vez as duas partes e ele não esbarronda, como eu costumo dizer. Mas portanto, então, para cortar a fatia, eu devo estar com ele refrescado, tipo, tiro do frigorífico para ele ficar rígido? Porque a minha ideia era temperatura ambiente. Não, ele é mais saboroso se tu retirares do frigorífico, podes guardar do frigorífico, mas depois colocas à temperatura ambiente para ele descansar um bocadinho antes de ser consumido. Percebes? Portanto, obviamente a pasta será sempre mole e exatamente para evitar que ele se desfaça no prato, claro, convém realmente que ele tenha alguma consistência, a tal consistência certa que eu te estava a dizer e que, pronto, não faça esse estardalhaço todo no prato. E quando armazenado, deve exatamente juntar-se as partes, ou seja, tu deves sempre cortar a fatia pelo meio, que é para quando retiras uma ou duas fatias que vais a comer à refeição, depois, ao armazenares novamente, tens que juntar as duas partes, que é para eles não esbarrondarem. Lá está. Olha, eu tô incrível. Então, é para cortar no meio, não é para tirar o tampo e comer de colher.
engraçado, que ainda bem que o tema da feira é o ovo, porque eu agora estou chocado. Exato. E olha, Pedro, mas isso acontece, e até falávamos no outro dia, que isso acontece na maioria das vezes por falta de conhecimento. Exato, As pessoas vão fazendo esse procedimento, tendo esse ato, porque desconhecem as regras. Por exemplo, tu falas de gastronomia e vinhos. Está errado. Gastronomia já inclui vinhos. Ou seja, são os prazeres do estômago. E os prazeres do estômago, que é isso que quer dizer gastronomia... O vinho está incluído. O vinho está incluído, mas então, isso já está... Gastronomia e vinho, então, seria uma redundância. Exato, exato. Portanto, há uma repetição, porque o vinho já está incluído na gastronomia. Portanto, na verdade, por falta de conhecimento. Acabei mas já está de colocar outro ovo, chocado novamente. Exato. São coisas instituídas. Por isso é que eu própria, às vezes, quando estou a dar formações para evitar explicar isto tudo outra vez, às vezes digo gastronomia e vinhos, mas o que está mesmo certo é dizermos comida e vinho. Aí estamos a falar de gastronomia, num todo. Sim. Muito bem. Vivendo e aprendendo. É verdade. Olha, e já que estivemos a falar do bolinho de bacalhau e do queijo da serra e que já estou aqui a pingar, qual foi o vinho que tu escolheste para harmonizar com a tua opção? Exatamente, foi aqui um vinho limpa-palatos, né? Temos aqui a casta Alvarinho, Monção e Melgaço, né? Então, bastante frescor. Alvarinhos, eles têm essa forma um pouco mais cítrica, lima, limão, raspa de lima, então bastante frescor. Já que estamos falando bolinho de bacalhau, pastel de bacalhau ou queijo, bastante gordura, vamos limpar esse palato. E você, MJ, o que você escolheu? Tiraste-me exatamente as palavras da boca, foi exatamente pela mesma razão. O Averdelho é uma casta com uma excelente acidez, já com alguma estrutura, tem sido um sucesso sempre no Lidl e fica lindamente com pratos também que têm mais untuosidade de forma a lavar o paladar. Portanto, sem dúvida, são ótimas escolhas, tanto a casta Alvarinho como a casta Averdelho, são ótimas a nível de boa acidez, boa frescura e realmente ficam lindamente com as nossas opções. Pedro, estamos de parabéns. Maravilha, aqui um duo só fazemos frescor duas opções. Power. Então, olha, chegamos ao fim deste episódio especial aqui, diretamente da feira. Então, só tenho a agradecer, MJ. Mais um brinde. Sempre. Falamos em coro. Todos os brindes contigo, Pedro. Exato. Obrigadíssima e obrigada também lá em casa por nos verem. Esperamos que possam ver-nos e continuar a ver-nos sempre nas plataformas de podcast ou então no canal do Lidl Portugal no YouTube. Exatamente. Até breve. É isso. Um beijo e um queijo. Tchau. E um pastelzinho de bacalhau.